Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Pois é, a professora aqui precisa estar on em outras demandas também. Mas enfim, a indicação de hoje para nossa série Por que ler esse texto? Não por acaso, de forma muito pretensiosa, é do Manifesto pela Educação Midiática, de David Buckingham, publicada em 2022. E por que uma indicação bem pretensiosa? Eu escolhi essa obra para a gente pensar juntos sobre esse alvoroço que gira em torno aí da proibição do uso dos celulares nas escolas. Será mesmo que essa proibição é uma boa opção para os desafios da educação do século XXI? Pois é, então vamos pensar juntos sobre essa questão? Se esse tema te interessa, confira após a vinheta. David Buckingham é um renomado estudioso das relações entre crianças, jovens e as mídias. Sua vasta experiência é fruto de pesquisas e trabalhos desenvolvidos no Reino Unido e é referência para quem se interessa pelo assunto. Na obra indicada aqui, o autor retoma aspectos teórico-práticos resultantes de sua trajetória para defender a urgência da educação midiática e faz isso ao longo de 9 capítulos. Buckingham começa os trabalhos chamando a atenção para o fato de que o crescimento do consumo de mídia nos coloca em uma sociedade marcada pelo excesso de informações, pela vigilância constante e pelo oportunismo mercadológico. Como estamos ou precisamos estar, eu, você, poder público, iniciativa privada, nesse cenário que altera as nossas práticas sociais? Como qualquer outra mídia, as digitais interferem em nosso dia a dia, mas em proporções maiores, considerada a sua capacidade de alcance, a velocidade de disseminação de informações e o seu potencial interativo. Riscos sempre vão existir, mas não podem ser motivos para não se valer dos benefícios. Precisamos saber identificar e superar o pânico moral utilizado para atribuir às mídias digitais a razão de todos os problemas. Esta é uma prática protecionista usada para desviar a atenção das verdadeiras raízes dos problemas. Essa limitação causada pela dicotomia entre riscos e benefícios pode ser superada na medida em que os sujeitos são provocados a deixarem de ser meros consumidores e assumirem a posição de usuários de mídia, por meio de uma postura que combina discernimento, autonomia, cidadania e competência criativa. Mas essa abordagem de alfabetização midiática tem sido ofuscada por perspectivas reducionistas concentradas no caráter instrumental das mídias. Não podemos perder de vista o compromisso com pensar sobre por que e como elas são produzidas e sobre o que elas fazem com o que fazemos delas. Vamos exercitar a alfabetização midiática? Peguemos a matéria publicada na página da CNN em 13 de janeiro desse ano, a qual discorre sobre a sanção realizada pelo presidente Lula da lei que proíbe o celular nas escolas. Quais termos podemos destacar no texto? Por que e como eles influenciam os leitores? Quais pontos de vista são representados e quais impactos isso pode ter na opinião do público? Quem produziu essa notícia, como, por quê, com quais interesses? A quem o texto é direcionado e quais são as estratégias de engajamento? Vocês se lembram do que foi falado anteriormente sobre o pânico moral? Na minha análise, o teor do texto tem muito disso. Exercitem vocês.
Esse olhar concentrado nos riscos também fortalece posturas autoritárias voltadas à imunização dos sujeitos em relação ao uso das mídias. Outro extremo problemático também é comum em algumas abordagens pedagógicas: a exaltação do potencial das mídias em favor da criação pela criação. Buckingham enfatiza que os princípios da alfabetização midiática são as análises textual e contextual e a produção criativa. O autor esclarece que todas as mídias desempenham um papel social, por conta de sua presença e influência no cotidiano das pessoas. Contudo, as mídias digitais são também sociáveis, pois ampliam o potencial interativo, comunicativo e criativo. A linguagem é multimodal e hipertextual. Tais especificidades demandam novas alfabetizações, como, por exemplo, refletir e agir criticamente acerca de assuntos como propaganda e pornografia online, autorrepresentação, desinformação, cyberbullying e discurso de ódio. Diante disso tudo, cabe a quem se compromete com a alfabetização midiática reconhecer que não se faz educação sem uso das mais diferentes mídias e tecnologias, pois esses artefatos condicionam as práticas sociais e influenciam o envolvimento emocional dos sujeitos. Superar os retrocessos marcados pela ausência de enfrentamento desse cenário, o que coloca a escola num lugar irrelevante de redução ao caráter funcional. Trabalhar a leitura crítica da mídia nas mais diversas áreas do saber e entender que o acesso e o uso emancipador desses artefatos tem a ver com direitos humanos. E então, pessoal, a partir da obra indicada aqui e das provocações realizadas, faço mais uma pergunta. Se a escola não ensinar os estudantes a usarem seus celulares de maneira crítica e criativa, quem vai fazer isso? Proibir celulares nas escolas é como proibir livros nas bibliotecas. Reconhecer que a escola deve ser um lugar privilegiado de apropriação crítica e criativa de qualquer linguagem, inclusive as digitais, não significa ignorar problemas como, por exemplo, o excesso de exposição às telas, bem como os impactos disso em aspectos sociais e emocionais. Muito pelo contrário, equivale a reconhecer que é nesse espaço que os deslumbramentos e demonizações precisam ser discutidas e desconstruídas. O período de isolamento social da Covid-19 escancarou o quanto nós estamos atrasados em relação à inclusão digital, à formação docente no que se refere à integração das tecnologias digitais aos currículos e ao uso crítico desses artefatos por parte de estudantes e professores. Ao contrário do que muitos pensam, ninguém nasce sabendo usar tecnologias, pois o saber autêntico vai muito além de aspectos técnicos. Envolve fatores políticos, sociais, pedagógicos. Diante disso, minha gente, precisamos entender que fortalecer o discurso de proibição dos celulares nas escolas é culpabilizar essas instituições por um uso acrítico que se dá, antes de tudo, fora delas. É abrir brechas para a ausência de políticas de formação docente e de inclusão digital e, consequentemente, enfraquecer o desenvolvimento de trabalhos relacionados a temas como desinformação, consumo de mídia, escrita criativa, cidadania e segurança online, produção crítica e criativa de conteúdo, aprendizagens em espaços virtuais, entre outros. É preciso salientar que essa proibição também chama atenção para o fato de que a escola precisa ser reinventada, para que a gente queira estar nela. Enfim, se quiserem conversar a respeito, vamos usar os comentários.
Forte abraço e até a próxima!